E agora nós vamos retomar a nossa série, começando a exposição da primeira carta do apóstolo Pedro, tá? Queria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo. Nós vamos fazer uma leitura do capítulo 1 e versículo 1 ao versículo 13. A gente vai começar aqui, tá bom? Mas antes de ler o texto com você, me permita também fazer a introdução da carta, né? Carta do apóstolo Pedro é, de acordo com a maioria, né, dos estudiosos e o consenso comum, foi escrita pelo próprio apóstolo Pedro. E aí você pode dizer para mim, Wesley, mas isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Até porque quando a gente olha no versículo 1, Pedro começa a carta se identificando. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E aí, como eu disse, você pode pensar, isso é óbvio, Wesley. Quem escreveu a carta de Pedro foi o próprio Pedro, né? A igreja primitiva reconhecia isso. A tradição cristã reconhece isso. Os pais da igreja reconheceram isso. Os reformadores reconheceram isso. Mas no século XIX se levantaram algumas pessoas para questionar a autoria de Pedro. Porque era muito comum, principalmente ali nos primeiros anos da igreja, né, no primeiro século e o início do segundo século da igreja, que algumas pessoas escrevessem em nome dos apóstolos, em nome de pessoas relevantes dentro do contexto da igreja, uma vez que eles desejavam ter o seu ensino reconhecido, ter autoridade sobre o seu ensino e sobre os seus escritos. Então eles escreviam e colocavam o nome de pessoas que tinham relevância dentro do contexto da igreja, né, de um contexto histórico da igreja. Então algumas pessoas, a partir do século XIX, começaram a questionar a autoria de Pedro. Contudo, a tradição ao longo do tempo reconhece que Pedro é o autor desta carta. Wesley, quando que Pedro escreveu essa carta? Também, de acordo com a posição majoritária, acredita-se que Pedro escreveu essa carta entre o ano 63 e o ano 64 do primeiro século da era cristã. Né? No primeiro século, durante o governo do imperador Nero, Pedro escreveu essa carta aqui. E também, de acordo com a maioria dos pensadores, a posição majoritária, escreveu estando em Roma, prestes a morrer, prestes a ser martirizado, prestes a ser crucificado, de cabeça para baixo, em virtude da sua fé, né? Então ele escreve essa carta de Roma, ele chama Roma na carta de Babilônia, capítulo 5, versículo 13, é um pseudônimo, né, um nome fictício para Roma, a fim de que se a carta fosse pega, se a carta fosse encontrada pelas autoridades, os irmãos não fossem colocados em perigo dentro de Roma. Então ele chama Roma de Babilônia e ele escreve nesse período, muito provavelmente no ano 63 ou no ano 64, que é aquilo que a gente chama de pré-perseguição dentro do governo do imperador Nero, né? De acordo com a história, no ano 64, mais precisamente no mês de julho, o imperador Nero tacou fogo em Roma, incendiou Roma, e dos 14 bairros que existiam dentro de Roma, 10 pegaram fogo. A cidade ficou inteiramente destruída, irreconhecível. E dos 14 bairros que existiam dentro de Roma, apenas 4 não foram consumidos pelo fogo. E a gente não sabe se era uma coincidência ou uma providência. Nesses bairros eram onde os cristãos e os judeus habitavam. E aí o Senado romano daquela época começou a olhar para Nero com desconfiança, sabendo que era algo que Nero faria sem pesar nenhum, uma vez que a sua maneira de viver, a sua maneira de conduzir a vida, né, o seu temperamento, a pessoa de Nero propriamente dita era meio estranha, ele era um imperador meio estranho, vivia de maneira reprovável diante dos seus companheiros de governo e diante do seu povo, né? Então, o Senado romano começou a olhar para Nero com desconfiança, pensando na possibilidade de ter sido ele mesmo o autor do incêndio, e aí ele usa a igreja de Cristo, os cristãos da época, como um bode expiatório. E ele diz que foram os cristãos que incendiaram Roma e destruíram a cidade amada. E a partir daí, irmão, começa uma das piores perseguições
que a Igreja de Cristo precisou enfrentar ao longo de sua história, né? Há quem diga que naquela época faltou madeira para fazer cruz de tanto irmão nosso que foi crucificado. Há quem diga que naquela época muitos dos nossos irmãos foram alvo de brutalidade, de selvageria, e era muito comum ver algum dos nossos irmãos, ou muitos dos nossos irmãos, sendo linchados, apedrejados, espancados, mais comum ainda, comidos pelos leões nas arenas. Era muito comum ver os nossos irmãos sendo incendiados, vivos ao longo das vias de Roma. Então, foi algo terrível para a Igreja de Cristo naquele momento. Terrível. Os nossos irmãos passaram por um momento de grande perseguição, estritamente dentro de Roma. E Pedro sabia de algo. Pedro sabia que se a igreja dentro de Roma não estava segura, fora de Roma também não estaria. E é por isso que ele começa a escrever a sua carta, a fim de que a sua mensagem chegasse a alguns irmãos. E o propósito de Pedro com a sua carta é basicamente o encorajamento, e redobre aqui a sua atenção. O encorajamento para que os irmãos passassem por aquilo que estava para alcançá-los, a saber, a perseguição, da melhor maneira possível. E eu pedi para você redobrar atenção pelo seguinte: Pedro não está escrevendo para livrar ninguém da provação, não. Pedro não está escrevendo uma mensagem para dizer que vai ficar tudo bem. A mensagem de Pedro é para que os irmãos tenham coragem para passar por todo tipo de tribulação que haveria de vir. E ele faz isso a partir da sua primeira carta. Ele encoraja os irmãos e mostra na sua carta o porquê que nós devemos sofrer todo tipo de tribulação da melhor maneira possível. Amém? Então Pedro escreve de Roma, no início da perseguição de Nero, para irmãos que estão fora de Roma, a fim de que esses irmãos já ficassem ligados e fossem encorajados, porque essa perseguição que começa em Roma vai se espalhar por todo o império e a Igreja de Cristo vai sofrer muito por causa da sua fé. Amém? E ele começa da seguinte maneira, vamos lá ler o texto. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora ou da dispersão, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída. Em outra versão, você vai ler aí, está escrito que essa esperança é incorruptível, para uma esperança incorruptível. Perdão, me perdi. Para uma herança que não pode ser destruída, porque as versões aqui estão se chocando, Para uma herança que não pode ser destruída. Em outra versão você vai ler incorruptível, que não pode ficar manchada. Em outra tradução você vai ver maculada, que não pode murchar, Numa tradução mais antiga você vai ver imarcessível, E que está reservada, guardada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indizível e cheia de glória, obtendo o alvo ou o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma.
Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos desejam contemplar. Amém? A gente vai ficar só até aqui. Na próxima oportunidade a gente conclui a exposição do capítulo 1. Mas como eu disse, Pedro começa a sua carta se identificando. E esse aqui é um dos grandes indícios de que realmente o apóstolo de Cristo, Pedro, o líder dos apóstolos, juntamente com Tiago, irmão do Senhor, foi quem escreveu essa carta. Uma testemunha ocular do ministério de Jesus, dos sofrimentos de Jesus, dos ensinos de Jesus, da morte de Jesus, mas também da ressurreição de Jesus. Era alguém que viu e teve uma experiência direta com tudo aquilo que Cristo viveu, ensinou e fez. É esse cara que está escrevendo com propriedade, autoridade apostólica para a igreja de Cristo, para a igreja do Senhor. Mas não apenas a igreja de Cristo. Ele diz para quem em especial ele está escrevendo. Ele continua dizendo que ele fala, aos eleitos que são forasteiros da diáspora. E me permita falar sobre isso aqui, que é muito importante. Primeiro, ele usa a palavra forasteiros para se referir aos eleitos de Deus, à igreja de Cristo, os nossos irmãos. E você sabe o que é um forasteiro, não é? Você já viu aqueles filmes antigos de Velho Oeste e de repente aparece um cara do nada, que não é daquela cidadezinha. E alguém olha para ele e pergunta: de onde você é? E ele diz: eu sou um forasteiro. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não sou daqui. Forasteiro é alguém que está num lugar, mesmo que habitando por um tempo, está passando um tempo naquele lugar, mas ele não é daquele lugar no tocante à sua origem, ele não é de lá, ele está passando por lá, ele está hospedado por ali, mas ele não é dali. E quando ele se refere aos cristãos, aos eleitos de Deus como forasteiros, o que ele tem em mente é já começar a provocar nos irmãos que vão ler a carta a ideia de que nós não somos desse mundo. Nós não somos daqui. E isso fica muito claro no capítulo 3, versículo 20 da carta aos Filipenses e Hebreus 13, 14, onde os escritores, Paulo aos Filipenses e Hebreus, a gente não sabe quem escreveu, mas eles falam de maneira muito clara que nós não temos pátria nessa terra. E eu vou além, não é só pátria nessa terra, pátria nessa vida. Nós não somos daqui. E você precisa entender algo, nós estamos falando de um povo que está sofrendo, de um povo que vai sofrer. Naquela época, quando se compreendia e se identificava que alguém era um cristão, dentro do Império Romano já se olhava para aquela pessoa com desconfiança. E era muito comum que essa pessoa não fosse bem aceita, não conseguisse emprego, perdesse os seus bens, perdesse suas coisas, suas posses, fosse retalhado só por ser um cristão. E geralmente um forasteiro não é tratado muito bem quando chega num lugar que não lhe pertence. Até ele conquistar a confiança dos outros, ele vai sendo olhado com desconfiança. E o que Pedro quer que esses irmãos entendam? Vocês vão ser tratados com desconfiança, mas está tranquilo. Porque assim que se trata um forasteiro, vocês não são desse mundo. Vocês não são daqui. Estranho seria se alguém olhasse para vocês e dissesse: esses aí são dos nossos, mas vocês não são dessa pátria. Vocês não são daqui. A pátria que os cristãos têm é a pátria celestial. É a pátria reservada para nós juntamente com Cristo Jesus. E ele usa um termo técnico, que era muito usado para falar sobre a dispersão, o espalhamento dos judeus ao longo da história, a partir do exílio babilônico. Quando os judeus são exilados na Babilônia naquela época, houve uma grande dispersão. E os judeus
que eram originais da Palestina começam a se espalhar por todo mundo. E aí o termo técnico usado para esse espalhamento é diáspora, né? No grego, diáspora, e mais comum como dispersão, se conhece como dispersão. Então Pedro usa esse termo técnico para falar dos cristãos. Agora vocês estão espalhados. Vocês são forasteiros, espalhados num lugar que não é de vocês. Um lugar que é hostil a vocês. Vocês não são desse lugar, vocês não pertencem aos lugares onde estão. Vocês só estão em Campo Grande, mas vocês não são daí. Vocês estão espalhados pelo mundo, porque tem crente no Japão, tem crente nos Estados Unidos, tem crente na Índia, tem crente espalhado por todo mundo. É a diáspora do povo de Deus. E nós não somos desse mundo, nós só estamos espalhados por ele, né? Então entenda, isso é bom para a sua compreensão das Escrituras. Pedro não escreve nenhuma palavra aqui de maneira aleatória. Não vou escrever isso aqui porque eu achei maneiro. O Espírito de Deus está conduzindo Pedro para que tudo que ele fale coopere com a compreensão dos irmãos que precisam passar pelas provações da melhor maneira possível. E aí ele está dizendo para esse povo, vocês não são daí. Vocês estão espalhados pelo mundo, mas a pátria de vocês é celestial. Vocês não fazem parte desse mundo. E aí ele continua. E aí ele fala de maneira mais específica onde esses irmãos estão espalhados. E ele fala de 5 províncias que eram localizadas, né, estavam localizadas na Ásia Menor da época, hoje é a atual Turquia. E ele fala dessas cinco províncias romanas, né? Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, né? Era a Ásia Menor daquela época, parte da Ásia Menor daquela época, hoje é a atual Turquia. E aí Pedro envia essa carta para lá porque a rota até chegar nessa localidade ia fazer com que a carta passasse por muitos outros lugares já evangelizados. E aí essa carta ia sendo copiada, ia sendo deixada em outras igrejas, e os irmãos, ou muitos irmãos, teriam acesso a essa carta. Aí ele manda essa carta para lá, a fim de que a maioria dos irmãos possíveis tivessem acesso a essa leitura. E aí ele já chamou esses irmãos por um termo que é muito comum no Novo Testamento, que há uma classe de irmãos que odeiam esse termo, mas ele é tão comum quanto o termo irmãos no Novo Testamento, que é o termo eleitos. Ele começa a carta dizendo que está se referindo, está se reportando aos eleitos, que são forasteiros, mas agora ele vai falar mais especificamente dessa eleição. Você sabe o que é uma pessoa eleita? Sabe ou não sabe? Você sabe. Uma pessoa eleita é uma pessoa escolhida. É uma pessoa escolhida. Escolhida por alguém, né? No nosso caso, os nossos representantes, os parlamentares que nós colocamos lá, senão lá eles não estariam. E eleito quer dizer justamente isso, escolhido por alguém de maneira prévia. Ele não foi escolhido depois que chegou lá, ele foi escolhido antes de chegar lá. Isso é eleição, é você escolher alguém de maneira prévia. E ele já está deixando isso claro diante dos irmãos. Vocês foram escolhidos por Deus. E aí no versículo 2, ele começa a desdobrar um pouco mais essa ideia de eleição, mas complementa falando sobre toda a obra de Deus na vida cristã quanto à nossa salvação. E no versículo 2 ele começa dizendo, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Esse aqui é um texto que muitas pessoas usam para falar sobre o fato de que a eleição se dá por um conhecimento prévio de Deus. Deus não nos elegeu porque Ele quis. Deus nos elegeu porque Ele sabia que nós o haveríamos de escolher, né? E aí a gente pode argumentar contra isso de diversas maneiras, né? A gente pode falar, por exemplo, da palavra grega que é usada no texto, que é da mesma raiz daquela palavra que o Alex usou na semana passada. Conhecimento prévio de Deus, que não é só conhecimento intelectual, saber que algo vai acontecer, mas é uma escolha, é uma determinação, né? Isso a gente vê ainda em 1 de Pedro, no capítulo 20, o mesmo termo, ou um termo parecido, que é da mesma raiz da palavra grega que é usada aqui para presciência. Ele diz o seguinte, versículo 19, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Esse conhecido aqui, o termo grego que é usado aqui,
é da mesma raiz da palavra que é usada para presciência. E esse conhecido, como eu disse, não é saber com antecedência, mas é determinar. É o plano de Deus. Por que Deus sabia? Porque alguém contou? Porque Ele determinou que as coisas fossem assim. Um outro argumento que é lógico, é só parar para pensar, né? Não foi alguém que criou todas as coisas e disse para Deus como as coisas seriam. Foi Deus que criou todas as coisas e por isso Ele sabe como todas as coisas se darão. Você precisa entender isso, né? Não é alguém que vai gerenciar uma loja e antes de gerenciar a loja, alguém chega para ele e diz assim, ó, no caixa da loja tem 50 mil, né? Aí a pessoa chega na loja e chega lá e fala assim, quanto é que tem no caixa? Alguém diz, a 49.500. Não. Tem 50 mil, eu já sabia disso, já me passaram a informação. Não é, a mecânica não é essa. Nesse contexto aqui, quando a gente fala de presciência de Deus, nós estamos falando daquele que não só sabe dos 50 mil, mas que colocou os 50 mil lá. Para que você entenda bem a situação. Então Deus determinou todas as coisas e por isso sabe todas as coisas. O conhecimento de Deus está estritamente ligado ao seu decreto. É porque decretou que Deus sabe. Deus sabe porque decretou. Amém? E aí isso aqui cai como uma bomba, como uma explosão no coração do povo que está sofrendo. Ou que vai sofrer. O Pai escolheu vocês. Vocês são eleitos antes da fundação do mundo. Deus determinou que vocês seriam parte da família dele antes de vocês nascerem. Então entenda, povo, que vai sofrer. Vocês vão sofrer, vão passar por muitas lutas, por muitas dificuldades. O imperador romano vai perseguir vocês, mas o rei de toda a glória já os adotou como família. Vocês foram escolhidos, vocês são eleitos pela presciência, pelo desígnio eterno do Todo-Poderoso, do Soberano, né? E o processo da salvação começa assim. Não começa com a gente querendo Deus, começa com Deus nos querendo, nos amando, nos chamando para si. E aí Ele elege os seus, atrai os seus, e aí Ele continua dizendo que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito. O que Ele quer dizer com a expressão em santificação do Espírito? Ele está resumindo aqui, nessa expressão, toda obra que o Espírito de Deus promove no coração do perdido. E sabe por que Ele usa a expressão em santificação? Porque para muito eleito não precisa santificar a vida. Não é? Não, já sou eleito, né? Não, permita-me me corrigir aqui. Para quem não entende a eleição, porque para o eleito sabe muito bem que deve santificar a vida. Mas para quem não entende a eleição, né? Essa ideia de, não, já fui escolhido, já estou salvo, já estou bem, já estou legal, já estou tranquilo. Para que eu vou viver uma vida santa? Vai viver uma vida santa porque foi para viver uma vida santa que nós fomos eleitos. Nós fomos eleitos, escolhidos, e a palavra para santificação aqui quer dizer separação, consagração. Nós fomos separados por Deus para viver uma vida diferente da vida que vivíamos quando estávamos perdidos. Então esse é o processo. Deus nos escolhe, nos elege, o Espírito aplica a obra da redenção, nos santificando, nos separando para uma vida nova, uma vida de povo de Deus, e Ele conclui dizendo, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o Pai nos escolheu, o Espírito nos santificou, e o Filho entregou o seu sangue para aspergir sobre as nossas vidas. E aqui ele tem em mente a ideia do Antigo Testamento da aspersão, né? Que basicamente falava de duas coisas. Em primeiro lugar, de purificação. Se aspergia o sangue do animal, purificando o objeto que era alvo da aspersão do sangue. E em segundo lugar, era o que selava o pacto. Com sangue, com a aspersão do sangue, você selava o pacto, selava a aliança. E o que ele está dizendo é o seguinte: o Pai elegeu, o Pai escolheu, o Filho santificou, aplicou a obra de redenção, mas é no sangue do Filho, a partir do sangue do Filho, que vocês foram introduzidos nessa aliança com o Todo-Poderoso. Vocês eram inimigos de Deus, mas pelo sangue do Filho de Deus, vocês foram introduzidos e selados nessa aliança a partir desse sangue. Tudo isso aqui que ele está falando já era suficiente para esses irmãos terem paz no coração. Mas ele vai além.
ele caminha um pouco mais para mostrar para esses irmãos o porquê de sofrer pela fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. E antes de caminhar, perceba que isso aqui é extraordinário. Esse versículo 2 apenas traz uma estrutura trinitária e mostra que o comprometimento do cristão é com Deus Trino. Porque o Pai quem elege, o Filho é quem opera e quem realiza a obra redentora. E o Espírito aplica essa obra no coração. E aí o pessoal fica perguntando, né? Por que é importante estudar sobre um tema tão complexo quanto Trindade? Por causa disso aqui. Porque é o Deus Trino que está envolvido na minha e na sua salvação. O Deus Trino que se moveu e se manifestou antes da fundação do mundo para que nós fôssemos incluídos na grande família de Deus. É o Deus Trino, aprove ao Deus Trino salvar a mim e a você da perdição eterna. E é por isso que a gente precisa entender isso aqui. A gente precisa compreender que o Pai está envolvido na nossa salvação, como o Filho está envolvido na nossa salvação, como o Espírito está envolvido na nossa salvação, e ele está deixando muito claro para esse povo, vocês têm um relacionamento com o Deus Trino. E ele conclui o versículo 2 dizendo que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. É assim que ele começa. Eu, honestamente falando, poderia ficar aqui com vocês um ano inteiro, só nesses 2 versículos aqui, só nos primeiros 2 versículos. Eu poderia ficar falando disso aqui até o ano acabar, né? Para você ver o tamanho e a grandeza da riqueza de detalhes e conteúdo daquilo que Pedro quer passar para esses irmãos, porque ele também sabe da grandeza, da perseguição e da dificuldade que esses irmãos vão ter que enfrentar. Então Pedro faz questão de mandar essa mensagem bem robusta, e aí ele continua, e agora, a partir do versículo 3, ele vai esclarecer, né, a qualidade dessa salvação que os eleitos receberam por meio do Deus Trino. A qualidade dessa salvação. E ele começa no versículo 3 bendizendo a Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha isso aqui. Que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou. Não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, não porque eu sou bonito. Ilana diz que eu sou, né? Então, discute com ela. Não porque eu sou bonito, não porque você é bonito. Por sua grande misericórdia. Wesley, qual é o motivo que levou o Deus Trino a olhar para mim e desejar me salvar? O carro que eu dirijo? A casa que eu moro? A quantia de dinheiro que eu tenho na conta? O que levou o soberano de toda a criação a olhar para mim e falar, eu te quero para mim? A sua grande misericórdia. E você já aprendeu aqui a diferença de misericórdia e graça. Aprendeu ou não aprendeu? O que é graça? Graça é um favor sem mérito. A gente não merece, mas recebe a si mesmo. É ou não? E o que é misericórdia? Não recebermos o que nós merecíamos. Redobre aqui a atenção. Peço mais uma vez. Esse povo está sofrendo, tá ou não está? Esse povo está correndo risco de vida, sim ou não? E na cabeça desse povo, dentro do quarto, sabendo que a espada está lá fora esperando eles correm o risco de pensar, Senhor, por que isso? Não, quem aqui nunca teve a experiência de estar dentro de casa passando por um momento difícil? E não pensou, Senhor, não mereço isso aqui não. Já passou por isso? Ou só eu? Senhor, por quê? Como se nós não merecêssemos passar por nenhum tipo de tribulação. Mas quando ele diz que nós fomos salvos por misericórdia, ele já está trazendo esclarecimento para nós. Cara, o que vocês mereciam de verdade, eu já livrei vocês. Está reclamando de boleto. Está reclamando de calúnia, de perseguição e de fofoca. Então isso aqui é uma espécie de sossega para esse povo aqui. Porque quando eu pensar em reclamar, quando eu pensar em falar por causa dos problemas que eu tenho, logo eu vou lembrar dos problemas que Cristo me livrou na cruz do Calvário. Então, quando eu lembro da misericórdia de Deus, eu entendo que o que eu estou passando é muito menor do que aquilo que eu deveria passar. Misericórdia é Deus te dizendo, não te matei, cara. Misericórdia é Deus te dizendo, não deixei você ser condenado eternamente. Misericórdia é Deus te dizendo, não te deixei ir até o lago de fogo, até o inferno.
Misericórdia é Deus te dizendo, te livrei do pior. O que é morrer na boca do leão? Misericórdia é Deus te dizendo, eu te livrei da condenação eterna. O que é ter que enfrentar a espada? E aí eu gosto de Pedro, irmão. Pedro encarnou bem essa mensagem. Sabe por quê? Porque ele viu o Senhor dele sendo crucificado, pegaram Pedro, quando foram crucificar Pedro, você sabe que Pedro morreu crucificado. Ele falou assim, Senhor, falou para o carrasco lá, falou assim, ó, eu não sou digno de ser crucificado igual o meu Senhor, não. Me põe de cabeça para baixo. Sabe, você fica perguntando, por que aquele cara faz questão de escolher como vai morrer? É porque ele já entendeu que morreu de menos, comparado àquilo que Deus já fez por ele em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então ele está dizendo que Deus nos salvou por misericórdia, para que você entenda, tudo que você passar é muito menor do que aquilo do qual Cristo já te livrou. Então, a misericórdia de Deus se manifesta dessa maneira. Não te deu o que tu merecia. O que tu merecia era a condenação eterna. E para quem for livre da condenação eterna, passar pelos problemas que vocês vão passar não significa nada. Amém? Pela sua grande misericórdia, nos regenerou. É um termo que a gente usa, né? Para falar sobre a grande doutrina da regeneração e do novo nascimento. E olha que legal. Está claro no texto. Claro no texto. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua grande misericórdia nos regenerou. Quem regenerou quem aqui no texto? Você que é bom de português. É Deus que regenera o homem, sim ou não? É ou não? Então a salvação é uma obra que parte de quem? De quem que parte a salvação? Se Deus não nos gerar de novo, ou regenerar, a gente vai continuar morto. Esse conceito, né, é muito claro em João 3, onde Jesus, conversando com Nicodemos, ele diz o seguinte, Nicodemos, se o homem não nascer de novo, não for regenerado, ele não pode entrar no reino dos céus, sim ou não? É ou não? E aí ele explica muito claro para Nicodemos, é o homem que nasce do alto, é o alto que gera o novo homem, é o homem que nasce de Deus. Se o homem não nascer da água e do Espírito, se o Espírito não regenerar o homem não pode ser regenerado. Não existe técnicas moralistas, não existe discurso social, não existe nada que possa fazer com que o homem encontre a vida que lhe foi roubada no Éden. Só uma obra do Espírito Santo. Só o próprio Deus entrando no homem e tirando o defunto da sepultura, colocando o defunto em pé. Ele nos regenerou. E aí, irmão, ele tá animando esses irmãos, mas dando na cabeça ao mesmo tempo. Sabe? Porque você está pensando aqui, meus problemas, o império está me perseguindo, mas o que ele está dizendo é o seguinte, vocês estavam mortos. Vocês iam para o inferno. Vocês estavam condenados. E ele regenerou vocês. Ele trouxe vocês para a vida. De quem vocês estão reclamando? De que vocês estão se queixando? Se o Deus Todo-Poderoso entrou em vocês, colocou vocês de pé. Se vocês estavam mortos, condenados à morte eterna, e Ele deu vida e vida em abundância para vocês. Então, ao mesmo tempo que Ele consola, Ele vai dando na cabeça, deixando esse povo sem argumento. Por quê? Não foi pelos meus méritos, foi por misericórdia. E o que Ele fez? Ele me gerou de novo. Não foi eu que nasci para Deus por conta própria. Aí Ele continua. Nos regenerou para uma viva esperança. Ele vai falar aqui de 3 coisas, né? Mas ele está falando de uma coisa só. São expressões e termos distintos, mas para se referir à salvação que nos alcançou. Amém? Então, tudo que eu falo aqui tem em mente a salvação que alcançou a mim e alcançou a você. Ele nos regenerou, nos trouxe a vida para quê? Para uma viva esperança. A nossa esperança é uma esperança viva, e eu vou te explicar por que lendo o resto do texto. Olha só que coisa terrível. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Giovanni está me devendo 100 conto. Me devendo 100 conto. Né? E aí, Giovanni diz, Wesley, mês que vem eu te dou seus 100 reais. Gerou no meu coração uma esperança de receber. Amém ou não? Se Giovanni morrer até o mês que vem, vai morrer não, Mainá. Eu acho, né? Mas Giovanni morrer até mês que vem, a minha esperança morreu junto com ele. Sim ou não? Aí Cristo aparece na plenitude dos tempos
ofertando a salvação eterna. Aí chama 12 homens após si, prega na Galileia, prega na Palestina Antiga, e agora o povo está olhando para ele como Messias, esperando a vida eterna nele. Só que um belo dia ele expira no madeiro, ele morre. E lembra o que aconteceu com os 12? E agora? Foram pescar, voltaram para a vida, né? Porque quando a minha esperança está depositada em alguma coisa que morreu, a minha esperança morre junto. Por exemplo, se a minha esperança estiver depositada em dinheiro, o dia que eu ficar duro, morreu minha esperança. Se minha esperança estiver depositada nos meus bens materiais, o dia que eu perder. Se a minha esperança estiver depositada na gata, não, com essa mulher eu vou ser feliz. Ela mete o pé. Levou minha esperança embora, morreu. Mas ele diz que nós fomos regenerados para uma viva esperança, mediante, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E isso aqui é fundamental para a pregação do Evangelho. Pregar sobre a ressurreição de Cristo é fundamental. Por quê? Porque dizer que o nosso Salvador ressuscitou é dizer que a nossa esperança não morreu. Para esse povo que está perecendo e padecendo diante do império, é bom lembrar para eles o tempo todo: vocês podem até morrer, mas o Salvador de vocês vive e reina para todo sempre. E é por meio da ressurreição do nosso Salvador que a nossa ressurreição está assegurada, está garantida. Se ele venceu a morte, junto com ele nós vencemos também. Então você precisa entender isso. Por que a esperança do cristão é viva? Por que a nossa salvação, a gente não pode pensar na perda da nossa salvação? Porque ele ressuscitou para garanti-la. Está viva junto com ele. Ele está à destra do Pai intercedendo por nós e garantindo que nós nunca percamos a nossa esperança. Ele está vivo e reina, garantindo o que conquistou para nós. Aí ele continua, e ele diz que nós fomos regenerados também para uma herança que não pode ser destruída, né? Como eu disse aqui, que não pode se corromper. E o que ele tem em mente aqui? Tudo aquilo que se deteriora. Tá? O que é corrompido? É aquilo que apodrece, é aquilo que se deteriora. E o que ele está dizendo? Eu já exemplifiquei isso aqui. Se a sua herança está naquilo que pode perecer, quando aquilo perecer, a sua herança perece junto. Não importa, irmão, não importa. Se você tem uma casa lá em Miami para receber, se houver um terremoto e passar um furacão lá, acabou, irmão, perdeu. Foi corrompido, deteriorado, não tem mais. Agora ele está dizendo que nós fomos regenerados para uma herança que não passa por esse tipo de processo, nunca vai ser destruído. Pensa nesse povo que estava lá, perdendo suas casas, perdendo suas famílias, perdendo tudo. E aí ele está dizendo, eles podem destruir a casa de vocês, pode destruir o carro de vocês, pode destruir os negócios de vocês, pode destruir tudo, mas o que está garantido em Cristo Jesus é incorruptível. Ninguém pode destruir. Aí ele continua. Não fica manchada, maculada, né? Ou seja, não é contaminada. Não pode ser contaminada pelo mal. Não pode ser maculada pelo mal. Se a gente pudesse exemplificar isso aqui muito bem, nós falaríamos, sabe de quê? Daquele dinheiro sujo, que sustenta vários impérios pessoais, mas que não deixa os homens dormir em paz. É grande, beneficia eles de alguma maneira, mas está maculado. E todos nós sabemos aqui qual é o salário do pecado. Agora o que nós temos em Cristo Jesus não está manchado pelo mal, não pode ser manchado pelo mal, não pode ser alcançado pelo mal, está guardado em Cristo Jesus sem mácula nenhuma. E ele termina com um termo que eu achei sensacional: não pode murchar, ou seja, imarcessível. Imarcessível, não pode murchar. O que o apóstolo Pedro tem em mente? As plantas e as flores. Quem gosta de planta que sabe, irmão, tem algumas plantas que elas dão flor de tempo em tempo, né? Não é a orquídea que é assim? Que costuma dar uma flor bonita, bonitona de tempo em tempo. Aí você olha a orquídea ali desabrochando, dá aquela flor bonitona,
Só que você sabe que você tem que apreciar enquanto ela está ali, porque daqui a pouco vai murchar. A ideia é essa aqui. Vai perder a qualidade, vai murchar, vai se deteriorar, vai se desfazer, né? E o que ele está dizendo é o seguinte: o que está reservado em Cristo Jesus para vocês não passa por esse processo, não murcha, não pode murchar. Ele continua, e ele termina o versículo 4 dizendo: e que está reservada nos céus para vocês. Está reservada nos céus para vocês. Irmão, eu não combinei com o Alex, né? A gente não combinou, mas eu estou falando da mesma coisa que o Alex pregou na semana passada. Está guardada, reservada onde? Nos céus, sim ou não? Já viu alguém arrombar o céu e tirar alguma coisa de lá? Então como é que a minha salvação está guardada nos céus com Deus e eu posso perdê-la? Não, eu vou além. Olha o que ele diz no versículo 5. Que são guardados pelo poder de Deus. Irmão, Deus é poderoso para guardar algo e não perder, sim ou não? É por isso que a gente diz, se eu me salvasse, e se a minha salvação dependesse de mim, eu já tinha perdido muito tempo. Não consegui, Ilana sabe. Esses dias aí perdi um cordão, né? E é engraçado, né? Que a mulher fala assim, tá aí. Aí fala, não está aqui. Aí a mulher diz, vou aí, vou esfregar na tua cara, hein? É a mamãe que costuma dizer isso. Aí a gente fala, vem aqui então. Aí ela chega lá, tá aqui. Assim funciona? Mas não consigo guardar livro, irmão, que eu perco. Fiquei com o livro perdido um tempão dentro do carro. Como é que eu vou guardar minha salvação? Sendo pecador que sou, sendo limitado, falho que sou. E é por isso que você deve ouvir isso aqui, irmão, e encher o seu coração de esperança. Graças a Deus sua salvação não depende de você. Graças a Deus sua salvação não está guardada com você. Se a salvação dependesse desse povo, eles já teriam perdido, sabe por quê? Ninguém quer ficar passando perigo de vida por causa de algo que ainda não viu, não. Eu duvido que muitos de nós ficaríamos firmes nos momentos mais terríveis da vida se esse Deus não nos mantivesse firme. Sabe, você já passou por aquela situação que tu disse assim, irmão, se Deus não entra, se Deus não intervém, aí tu passa pela tribulação e você fala assim, cara, eu tenho certeza que quem me guardou foi Deus, porque eu pensava que eu não ia aguentar. Sabe, essa é a providência de Deus e a mão poderosa de Deus guardando os seus eleitos, cuidando de nós. É o poder de Deus se manifestando sobre as nossas vidas e dizendo, eu não perco aqueles que comprei com meu sangue. Você está guardado, está reservado nos céus com aquele que te salvou. Ele continua. Que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Wesley, a salvação vai ser revelada no último tempo? O último tempo é quando Cristo voltar. Amém? Mas eu já não sou salvo? E não. É o que a gente conhece como tensão escatológica, né? E ainda não é. Sou santo? Sou. Sou plenamente santo? Não. Sou salvo? Sou. Sou plenamente salvo? Ainda não. Né? Porque a gente ainda está nessa peregrinação aqui e isso vai ser consumado naquele grande dia. Então, naquele grande dia, apesar de nós hoje já gozarmos de muitas bênçãos da nossa salvação, naquele grande dia, isso vai ser consumado de uma vez por todas. E vai se estabelecer eternamente. Né? Vou concluir no versículo 9, porque não vai dar tempo de seguir até o final, mas vou parar aqui no 9. No versículo 6 ele diz... Nisso vocês exultam. Nisso o quê? Em que eu me exulto, que eu me alegro sobremaneira? Nessa salvação, nessa esperança, que não se corrompe, que não murcha, que não pode ser tirada de mim, que está guardada por Deus. É nisso que eu me alegro. Irmão, minha vontade é sair correndo, porque isso aqui enche meu coração, não sei o seu, não é? Se você ficar esperando ganhar dinheiro para exultar e se alegrar, de repente você não vai se alegrar nunca nessa vida. Não vai haver exultação, não vai haver satisfação. Por quê? Porque nem todo mundo vai ficar rico.
Se você esperar conseguir alguém, vai que Deus te chamou para o celibato. Vai que Deus te chamou para ficar sozinho, irmão. Me leva a sério não, hein, Gabriel. Deus está no controle. Vai que Deus te chamou para não ter ninguém. Vai que Deus te chamou para morrer no aluguel. E me permita pontuar isso aqui. Aluguel não é maldição não, tá? Aluguel não é maldição não. Um monte de gente fala, aluguel é uma luta. Fala para quem está na rua. Melhor ter o dinheirinho para pagar o aluguel todo mês do que estar debaixo de uma ponte. Mas vai que Deus te chamou para morar de aluguel. Aí você fica esperando comprar uma casa para ter exultação. E o que ele está dizendo é o seguinte, nisto que eu acabei de dizer para vocês, essa salvação que foi por eleição, aplicada pelo Espírito, consumada pelo Filho, que não murcha, que não se perde, guardada por Deus, é nisso que vocês têm que exultar. Se não for nisso, desculpa, vocês vão viver uma vida infeliz. Se vocês não exultarem e não se alegrarem na salvação que Cristo lhes deu, não há mais nada nessa terra que possa trazer para vocês essa exultação e essa satisfação. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Essa vida presente é o caos. Essa vida presente é instável. Essa vida presente é perecível. Todos os bens, todos os recursos, tudo que temos é passivo de corrupção, de ser deteriorado. Mas a nossa salvação é permanente, é perpétua. E é nisso que nós devemos exultar. É nisso que nós devemos nos alegrar. Ele continua. Nisto vocês exultam, embora, ou seja, apesar de no presente momento, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. O que ele está dizendo aqui? Vocês se alegram na salvação, embora, nesse momento presente, vocês devem passar por várias provações. Eu gostei da palavra grega que Pedro usa aqui para várias, né? Porque a palavra grega aqui se refere a vários tipos de uma coisa só, tá? Vou exemplificar isso para vocês. Pão francês é igual pão de forma, mas é pão. Pão de forma é igual bisnaga, mas é pão. Fala outro pão aí, gente, que eu só sei esses. Pão suíço, sei lá. Você pensa numa variedade de pães, mas tu sabe que tudo é pão. Amém ou não? Quando ele fala de várias provações, ele está dizendo que você pode ficar duro, ele está dizendo que você pode perder sua casa, ele está dizendo que você pode perder seu marido, ele está dizendo que você pode perder sua saúde, ele está dizendo que você pode perder seu emprego. São várias provações, mas tudo é provação. Tudo vem para provar a nossa fé, que é o que ele vai explicar a partir de agora. Várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, ou seja, a nossa fé é mais preciosa do que o ouro puro, sem contaminação. A nossa fé é mais preciosa do que isso. Ele continua, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo, do mesmo jeito que esse ouro que é purificado pelo fogo, as provações purificam a fé de vocês para confirmá-la. Sim, irmão, ouve isso aqui de uma vez, por todas. Está cheio de gente falsa no nosso meio. Está cheio de gente em Israel que não é israelita. Cheio de gente que quando você faz uma pesquisa do IBGE na rua diz que é cristão evangélico. O IBGE diz que daqui a um tempo nós vamos ser, acho que 50 milhões, né? 1/4 da nação. E aí você olha, a corrupção só aumenta. O mal só aumenta, os divórcios só aumentam, o aborto só aumenta, tudo de ruim só aumenta. Como é que a nação está ficando cada dia mais cristã, supostamente, e o mal só se prolifera? É porque no nosso meio tem um monte de gente que diz que é dos nossos, mas não é dos nossos. E aí como é que a separação é feita? Prova. Como é que Deus purifica a sua igreja e a fé dos seus? Prova. E a gente está falando de um tempo onde o cristão tinha que morrer pela sua fé. E aqui nesse lado do mundo, né, no Ocidente, a gente não passa muito por isso, mas até hoje no Oriente, muitos dos nossos irmãos têm passado por essa realidade aqui. Mas eu não sei você, eu
tenho feito as minhas análises, né, do momento que nós estamos passando, e eu acho que logo em breve nós vamos ter que lidar com a ideia de sermos perseguidos. Como oramos aqui, eu vejo Gabriel orando muito por isso, nós temos que ser gratos, porque hoje ninguém vai entrar ali e vai falar, acaba com esse culto. Mas até quando? Até quando nós vamos ter liberdade para estar fazendo o que a gente está fazendo aqui? Até quando eu vou poder falar livremente da minha fé no Facebook, no Instagram? Aí você tem um presidente que se diz cristão e queima a igreja. Você tem um monte de pastor que se diz pastor e queima a igreja. Tudo na mídia. Aí você conhece um crente da sua rua, não vou nem dizer que é você, mas um crente lá da sua rua, se diz cristão, não dá um bom dia para o vizinho. A credibilidade da instituição vai sendo minada. E a igreja verdadeira de Cristo vai sofrer por causa disso. Mas e daí? E daí? A gente não precisa da aprovação do povo para continuar fiel. E daí? A gente não precisa da aprovação do império para continuar servindo. Que venha a espada, irmão. Que venham os leões. Alguém disse uma frase extraordinária. E a frase, não se sabe quem é o autor, mas a frase é o seguinte. A espada do tirano, né, se referindo ao imperador. E a juba suja do leão, suja de quê? De sangue, daqueles que os leões devoravam. Pode até por um tempo trazer tribulações contra os cristãos, mas não podem roubar deles a sua morada celestial. Não é um problema para um verdadeiro cristão ter que passar por tribulação. Mas e para quem não é? Está aqui enquanto a gente promete dinheiro e chave de vitória, está aqui enquanto a gente promete saúde, está aqui enquanto a gente promete um monte de coisa, né? E eu digo a gente para falar do contexto geral. Aí você vai prometendo tudo que é bom, um monte de coisa, aí o cara vai ficando, perturbando aqui a igreja aqui, fazendo um monte de loucura no nosso meio. Cara, daqui a pouco, quando ele consegue o que quer, ou vê que é uma grande mentira esse discurso triunfalista, ele vai embora do nosso meio. Mas Deus tem seus meios de botar eles para correr mais rápido. Prova. Perseguição. Dificuldade. E ele diz que a nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro refinado pelo fogo, passa por tudo isso e é confirmada. Que as provações que eu e você temos passado, irmãos, confirmem a nossa fé e possam demonstrar que o que nós dizemos com a boca, nós afirmamos com a nossa vida. Para terminar, ele diz no versículo 8, mesmo sem tê-lo, está falando do Cristo, né? Do Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Cara, isso aqui é extraordinário. Isso aqui é extraordinário. E você conhece o texto que diz que bem-aventurado é quem não viu. E por quê, irmão? Porque a fé que é depositada em algo que não é visto é a única fé que é verdadeira. É a única fé que é verdadeira. É aquela que não precisa ver. Não é o que o escritor de Hebreus diz? Ela é o firme fundamento do que não, então não quero ver nada, irmão, não preciso ver nada. É igual o lance dos milagres, né? O pessoal vem para cá e pede um monte de milagre a Deus, a fim de que através dos milagres assuma um compromisso. Irmão, quando o Espírito de Deus entra no coração de alguém, quem estava no Clube do Livro, né, lembra da irmã Rose, a bola de fogo. A bola de fogo, irmão, a bola de fogo. Quando a bola de fogo entra no seu coração, eu não quero saber de milagre não, irmão. Eu não quero saber de porta aberta. Deus abre, abre. Cura, cura. Enfim, Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. Mas eu não dependo que Ele faça nada disso, porque eu já fui convencido do meu pecado e do perdão que Cristo Jesus conquistou para mim naquela cruz. Então Ele diz para esse povo, vocês o amam mesmo sem vê-lo. E ele continua, mesmo não o vendo agora, mas nele crendo nele, exultam com alegria indizível, indescritível, cheia de glória. É isso que está escrito lá? Exultam com alegria indescritível, indizível. Quando o apóstolo Pedro usa esse termo aqui, ou essa expressão alegria indizível, ele está falando de algo que se manifesta visivelmente. É o cara que grita no estádio quando o seu time faz um gol, né? E olha que paradoxo, que loucura da vida cristã. Eu sou obrigado, pela fé que carrego e pela obra que Deus fez na minha vida, manifestar minha alegria, mesmo no meio de tantas provações. Esse é o comportamento
que se espera de um cristão, natural para o cristão. A alegria é indizível. E por que ela é indizível? Por que ela é indescritível? A pessoa não consegue descrever a alegria que o cristão tem. É porque é uma grande loucura, irmão. Saber que vai virar comida de leão e tá felizão. Saber que a qualquer momento um soldado romano pode colocar o pé na sua porta, invadir sua casa, arrastar você e as crianças para fora. E tá alegre assim mesmo. Como é que a gente descreve isso? Que alegria é essa? Sabe? E hoje em dia é complicado, irmão. A gente tem vivido num tempo, porque a gente conversou lá no Clube do Livro, né? A gente estava falando sobre o fundamento para servir a Cristo e imitar Jesus, né? Ser um discípulo de Jesus. É o amor por Ele, né? Tá ruim de amar Jesus, irmão? Os cristãos não estão amando Ele direito, não. E onde é que a gente vê isso? Que esse povo só fica alegre com grana. Só fica alegre com realização pessoal. Já viu alguém dar um culto de ação de graça aí por causa da perseguição? Hoje é menos comum, né? Mas a gente é de um tempo, né, Alex? Ia na casa dos irmãos, era certo, cachorro quente de festa de criança e coca. Por quê, irmão? Porque Deus abriu uma porta de emprego. O meu primeiro salário eu vou dar para a igreja porque Deus abriu uma porta de emprego para mim. Ninguém nunca deu um primeiro salário, porque foi perseguido pelo chefe por ser cristão. E o que ele está falando aqui é que a alegria desse povo não precisa de emprego. A alegria desse povo aqui não precisa de nada, nem de saúde. A alegria desse povo aqui é indizível, indescritível, porque é no meio das provações. É no meio do caos, é no meio da perseguição, é no meio da luta, é no meio do mal. Que esse povo é alegre, se alegra, né? Versículo 9 ele diz que é depois de tudo isso, depois da nossa fé ser provada, aprovada e confirmada, depois de nos alegrarmos por toda a obra de Deus na nossa vida, a gente alcança o alvo da nossa fé, a salvação da nossa alma. Projeta esse ali, Gabriel 9, para a gente lá. Eu quero ver um negócio com vocês aqui. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Qual é o alvo da fé ali? A salvação da... Um dia eu estava conversando com um rapaz e ele falou assim, cara, minha mãe tem muita fé. Falei, ele falou, tem. Já vi minha mãe orar por um monte de coisa e Deus fazer um monte de coisa. Já abriu porta de emprego para meus irmãos. Já entrou com providência assim quando a gente mais precisava. Minha mãe é uma mulher de fé. Eu aprendi com a minha mãe ser uma mulher de fé, né? Falei, legal. Aí eu fiquei ponderando ali se valia a pena ou não, mas o momento não cabia. Eu falei, depois eu troco uma ideia com ele. Porque nós aprendemos que a nossa fé serve para um monte de coisa. Só que de acordo com o texto que nós lemos, ela só tem um fim. Só tem um alvo. Só tem um alvo. É a salvação da nossa alma. A gente fala aqui direto sobre isso, né? E eu falo de novo, e de novo, e de novo. Você vai morrer, irmão. Você vai morrer, eu vou morrer. Todos nós, se não arrebatados por Cristo, morreremos. Só quem não vai passar pela experiência da morte é Enoque, Elias e os arrebatados. Os arrebatados me são estranhos, né? Parece aquele programa lá da 93. Mas todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Vai ficar tudo para trás. Todas as nossas conquistas, todos os nossos feitos, todos os nossos ganhos, tudo vai ficar por aí. E só uma coisa vai permanecer pela fé. Dinheiro não permanece pela fé. Ah, ganhei um carro pela fé. Valeu. Mas a fé que supostamente ganhou o carro não vai mantê-lo, né? Mas como a Bíblia explica de maneira muito clara, a nossa fé tem como alvo, tem como fim a salvação da nossa alma, e é para isso aqui que nós devemos caminhar. Falei, né, que o Giovanni pode morrer mês que vem. Pode não. Pode sim. Mas eu também posso. Só que eu não estou nem aí. Porque o fim da minha fé não é conquista terrena, o fim da minha fé não são realizações pessoais, o fim da minha fé não é nenhuma outra coisa senão a salvação da minha alma. E a pergunta que eu quero levantar aqui para concluir: o que levaria um crente
mais rápido para perto de Cristo, senão a morte? Já que a minha fé tem como fim a salvação da minha alma, eu posso simplesmente reproduzir o que o apóstolo Paulo disse, que o morrer é... Então é assim que Pedro quer encorajar esses irmãos. Vocês receberam uma salvação que não murcha, que não perece, uma herança que não pode ser tirada de vocês, guardada por Deus, está guardada, depositada nos céus. Vocês devem se alegrar nisso, mesmo que por um espaço de tempo vocês precisem passar por algumas provações e lutas, mas fiquem tranquilos, que vocês que não viram com os olhos, amando esse Cristo, um dia vão alcançar o fim da fé de vocês, que é a salvação da alma de vocês. E a pregação do Evangelho consiste nisso, irmão. Nós não estamos aqui chamando ninguém para ser rico. Nós não estamos chamando ninguém para melhorar de vida ou para ser curado do Covid. Nós estamos chamando o povo que está perdido para ser salvo. E a maior prova de que o ser humano está perdido é todo esse caos, é toda essa desgraça, são todos os efeitos que a queda impôs sobre a criação, afetando tudo e todos, e por último a morte física. Isso é prova de que tem alguma coisa errada. Sabe? Mas para quem está em Cristo Jesus, a morte deixou de ser um problema. Se tornou um passaporte direto para perto de Cristo. Então, Pedro anima, encoraja e consola esses irmãos dessa maneira que ele começa assim: vocês têm uma salvação que é extremamente superior a qualquer coisa que vocês possam ter nessa vida. Não importa que o Império Romano vai tirar de vocês, já tem algo mais precioso reservado com Cristo nos céus. Esse é o chamado do Evangelho, que os homens se arrependam e se voltem para Deus em arrependimento e depositem a sua esperança no Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém?